desejar a todos aí um bom dia. Obrigado pela participação de todos vocês. Muitas pessoas novas que ainda não participou dos eixos anteriores com a gente, outras que já acompanham as nossas discussões. Então, mais uma vez, muito obrigado por fazer parte desse projeto que nós acreditamos que vai levar o desenvolvimento da nossa cidade. Bom, desde já, antecipadamente, agradecer muito a professora Maria Luísa pela sua disponibilidade, pela sua simpatia em estar aqui com a gente hoje. É um projeto, professora, que visa conectar os empresários da nossa cidade com o poder público. Queremos construir em conjunto propostas que levam ao desenvolvimento da nossa cidade. Não para 4 anos, mas aí para os próximos 20, 30 anos. Então, a ideia é que a gente construa um plano de desenvolvimento econômico e que a gente leve esse plano para os preceitáveis. Vamos entrevistá-los, depois chamá-los para um debate e pedir o compromisso deles para a execução dessas propostas nos próximos anos da nossa cidade. Então, muito obrigado por fazer parte dessa iniciativa e nos ajudar a entender a importância da assistência social nesse contexto do nosso município. Bom, para quem ainda não sabe, pessoal, eu gosto de dizer, a dinâmica da nossa sessão, né, a professora Maria Luísa vai falar durante 30 minutos sobre a temática de assistência social. Depois o Guilherme vai nos apresentar um caderno temático, que é um diagnóstico que nós fizemos com os principais dados sobre esse tema do nosso município. E 10 minutos de perguntas e respostas aí, tanto para a professora Maria Luísa quanto para o Guilherme. Tá? No final da sessão, vocês vão receber cópia desse caderno temático que o Guilherme vai apresentar e instruções de como que nós iremos construir as propostas, para que depois a gente possa consolidar tudo em um único documento e nós vamos compartilhar com todos vocês. Bom, antes de passar a palavra para a professora Maria Luísa e para a gente ir direto ao ponto principal do nosso dia, eu quero passar a palavra ao professor Stefano para dar início aí oficialmente dos trabalhos de hoje. Bom dia, gente. Bom dia, professora Maria Luísa, tudo bem? Eu queria muito agradecê-la por estar conosco, né, nesse dia de hoje. Esta iniciativa que aí nós tivemos, o CESULEB, juntamente com o Grupo Unis, é para que a gente realmente possa construir um projeto coletivo, junto com as empresas, com a comunidade, de um desenvolvimento da nossa terra. Não mais só um programa de governo para 4 anos, mas começar a lançar discussões mais profundas para um processo de desenvolvimento para 5, 10, 15, 20 anos. E a ideia depois, o Guilherme deve colocar, nós queremos fazer uma plataforma e dar acesso a toda a população dessas discussões, dessas propostas, para que a gente realmente possa fazer a diferença, né? Enquanto cidadão na história da nossa terra, na história da nossa gente. Então, eu queria agradecê-la muito por estar aqui, agradecer a todos os participantes. Ontem nós tivemos várias sessões com muitos participantes, aqui também, né, porque nós estamos vendo aqui empresas, nós estamos vendo professores, nós estamos vendo várias pessoas envolvidas. Eu fico muito feliz, porque é assim que se constrói alguma coisa realmente que faça sentido hoje para a nossa gente. Muito obrigado. Eu já vou passar então direto à senhora, vou pedir ao Guilherme aí para que sinta-se à vontade para começar aí a sua explanação. Ok? Bom dia, pessoal. Bom, reforçando as palavras do Felipe, do professor Stefano, fiquem à vontade, mandem perguntas aqui no chat, eu repasso à professora Maria Luísa depois. Então, é importante nós ampliarmos esse debate, que tudo vai sendo uma sequência bem construída, que iremos levar a essa plataforma digital que o professor Stefano diz, levar aos possíveis prefeitos da nossa cidade, construindo um plano bem de longo prazo, pensando na nossa cidade. Então, professora, fique à vontade e qualquer coisa, pessoal, só mandar aqui no chat, tá bom? Obrigado. Bom, muitíssimo obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui nesta empreitada, né, do Conselho Empresarial do Sul, do CESULEB também.
Queria cumprimentar os companheiros que estão comigo neste momento, né, nesta reunião, então, o Guilherme, o professor Stefano, e muito especialmente agradecer, né, a Caroline. Nós conhecemos o Grupo Unis há algum tempo, acho que pelo menos há uns 8 anos, e numa parceria importante com o Capacita SUAS, e eu não canso de repetir isso, da seriedade que o Grupo Unis tem em relação ao ensino no Brasil, a responsabilidade social. Então, eu sempre me sinto muito honrada com esse convite. E agora, né, especialmente, para falar desse tema, eu diria tão desconhecido ainda no Brasil. Né, qual é o papel e a importância da política de assistência social no processo de desenvolvimento, que eu acho que esse é um outro lado do debate sobre a política de assistência social. Quando nós tratamos desse tema entre os pares, ou seja, entre os profissionais da área, nós falamos de uma política pública que é importante pelo direito civilizatório, pelo direito da dignidade humana, pelos direitos que essa própria política traz, que são os direitos socioassistenciais. Mas também, né, a importância de se pensar a política de assistência social no conjunto das proteções sociais, de modo a construir um outro modelo de desenvolvimento social, que foi esse o tom que foi dado logo no início dessa nossa conversa. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Nós não podemos mais conviver num país que leva a fama mundial de ser o país mais desigual do mundo. Nós não podemos mais conviver com a ideia de que existe um grupo que tem privilégios e uma grande maioria que não tem direitos. Então, o Brasil tem um marco importante em relação a isso, que se assenta na Constituição Federal de 88, que cria no Brasil, pelo menos em âmbito legal, né, pela autorização normativa, a construção de um Estado social. Então, acho que aqui vai a nossa primeira consideração, de que não se pode ampliar um modelo de desenvolvimento mais igualitário, economicamente, socialmente e ambientalmente sustentável, se nós não tivermos um Estado comprometido com isso. E aí essa preocupação, que eu considero importantíssima, de como serão as gestões municipais a partir das eleições que vamos ter agora em novembro. Então, acho que a primeira coisa é essa. A segunda coisa que eu gostaria de dizer é que a assistência social consegue, sim, ser uma política pública potencializadora de desenvolvimento, porque muitas pessoas olham para a política de assistência social num determinado gueto, né, de atenção dos mais vulneráveis, um termo, inclusive, muito questionável, mas não a ver como parte do campo de desenvolvimento. E hoje nós temos algumas experiências do debate sobre desenvolvimento territorial, onde a política de assistência social, com o seu potencial, é capaz, sim, de construir potencialidades e resistências a um desmonte da condição de vida em determinados territórios. E acho que um pouco por aí que eu gostaria de caminhar. Um outro ponto, então, mas para isso nós precisamos colocar a assistência social naquilo que é o seu campo protetivo. E por que eu digo isso? Porque a nossa história muito longa de uma política pautada na benesse, né? Pautada na supletividade, ou seja, aquilo que sobra vai para os mais pobres, ou aquilo que nenhuma política consegue fazer, então, se assistência social faz, como, vou dar um exemplo aqui, como era o caso das creches antigamente, como creche é uma coisa para pobre, então não é um problema da educação, era um problema da assistência. Então, isso só foi mudado no Brasil a partir de 2005. Não é? Então, por quê? Porque, então, hoje, a educação infantil é um direito da criança e é da educação.
Isso vale, por exemplo, as comunidades terapêuticas. Ah, bom, atender o usuário de droga que não tem recursos não é um problema da saúde mental, é um problema da assistência social, o que estava absolutamente equivocado. Então, o que fez, né, a Lei Orgânica da Assistência Social, e que ela foi reformada em 2011 e constrói o Sistema Único de Assistência Social. Delimitou qual é o campo protetivo desta política, o que compete à política de assistência social. E isso é muito importante, né, porque a gente vê governos e prefeitos, etc., que não conhece e não reconhece esse lugar, esse campo protetivo. Então, eu acho que um caminho fácil de explicar isso é pelas 5 seguranças que estão postas na política de assistência social. A primeira segurança é a segurança de acolhida, a segunda é a segurança de renda, a terceira é a segurança de convívio, a quarta é de autonomia e a quinta é de apoio e auxílio. E eu acho que vale a pena explicar isso um pouquinho para que se entenda quando você vai criar o Sistema Único de Assistência Social, ou implementar, ou aprimorar num determinado lugar, o que lhe compete. Então, por que existe uma segurança chamada de acolhida na política de assistência social? Porque, naturalmente, existem pessoas e grupos que necessitam, sim, de uma proteção total do Estado. Vamos pegar o caso de crianças abandonadas ou vítimas de violência, ou idosos que não têm mais como conviver, ter o convívio familiar. Eles precisam ser mesmo acolhidos, né, integralmente em serviços e serviços de qualidade. A segurança de renda, né? Hoje no Brasil, diante desse momento pandêmico, desta crise que é sanitária, mas também desta crise que é muito mais longa e econômica, e de uma crise também política nesse país, nesse momento. Então, vejam, se implantou uma coisa chamada, muito importante, que é o auxílio emergencial. Ora, o auxílio emergencial está previsto na política de assistência social. No entanto, ele foi implementado à parte desta política, esquecendo totalmente a sua rede, pensando no aplicativo bancário, sem considerar que o processo de vulnerabilização das pessoas que estão diante, né, da perda de emprego ou da diminuição do salário nessa crise, elas vão precisar também de outro tipo de atenção. A política de assistência social, por exemplo, acopla no seu campo de proteção de renda a benefício de prestação continuada, que é destinado a idosos e pessoas com deficiência, cuja renda per capita é menos de 1/4 do salário mínimo, e acopla também o Bolsa Família. Né? Então, essa transferência de renda, entendida como direito social, ela figura num campo em que o Estado precisa dar sobrevivência àqueles que não têm como sobreviver do seu próprio salário. E é óbvio que numa sociedade salarial, todo mundo busca emprego, não é? Quer salário, quer dignidade de ser integrado no mundo do trabalho, mas tem aqueles que, mesmo empregados, não conseguem renda suficiente para sustentar as suas famílias, que é o caso do Bolsa Família. Quase 80%, mais de 78% das mulheres beneficiadas do Bolsa Família no Brasil trabalham, ao contrário do que o senso comum diz, né? Que elas não gostam de trabalhar, que o programa acomoda. Isso não é uma verdade, né? Então, acho que é importante que nós destaquemos que a transferência de renda é um direito constitucional no Brasil. E é um dever do Estado. E ele está gerido no Brasil todo pelas secretarias de assistência social dos seus municípios. Né? Só para se ter uma ideia, os benefícios de prestação continuada e Bolsa Família na cidade de Varginha gira por mês aí 27 milhões e 812 mil, quase 28 milhões, entra na economia pelos programas de transferência de renda. Então, pensem bem se não é importante que se garanta que essas pessoas consumam, primeiro pelo seu direito universal e humano de sobrevivência, mas também gira a economia local, sem dúvida.
Não é? Então, acho isso fundamental, sem considerar ainda de que cada R$ 1 que se integra como transferência de renda no Brasil volta para o PIB brasileiro 1,78. Ou seja, é um investimento de ampliação, inclusive, né, do giro econômico e do desenvolvimento econômico desse país. Mas, continuando, quer dizer, eu estou falando, portanto, que a transferência de renda é um direito socioassistencial e que em muitos municípios do Brasil se tem, inclusive, programas de transferência de renda municipal para complementação dos programas nacionais. Tem estados, como é o caso do estado de São Paulo, que tem transferência estadual. Né? Então, este é um direito garantido em que pese, né, um preconceito da sociedade em relação a ele. Hoje, se está na pauta do Brasil aí, um debate sobre uma renda básica, acho que nós temos que ter alguns cuidados, até porque esse modelo de renda básica que está previsto retira outros direitos já conquistados, como o caso do BPC, que atende idosos e pessoas com deficiência, e outros. Mas, enfim, vamos para frente. Outro ponto, outra segurança que é do campo da assistência social, eu disse a vocês, que é a segurança de convivência, e aí algumas pessoas me perguntam, mas o que seria essa segurança de convivência? Ela também, né, está posta conversando um pouco com o passado. A segurança de convivência significa dizer um não à institucionalização, como era o modelo assistencial antigo. Para quem se lembra das FEBEMs da vida, né, que as crianças eram retiradas do seio das suas famílias e eram postas em grandes instituições, que os idosos eram postos nos asilos, e que se olhava para o indivíduo como que se ele mesmo fosse só ele a ser atendido pelo Estado. É a criança que precisa ser atendida, é a pessoa com deficiência, é o idoso. Hoje, não. Quando se fala em segurança de convivência, significa a atenção à família. Como está a família daquela criança que está na rua? Qual é a condição daquela mulher, daquele pai que precisa sustentar essa família? Então, o que nós estamos tratando deste modo é de que a proteção se estende. Para garantir o convívio familiar, se tem que atender a família. E aí nós temos inúmeras experiências a partir do SUAS, a partir da Lei Orgânica da Assistência, exitosas no Brasil, de desabrigamento, né, de desacolhimento pela importância do convívio familiar. E de reconhecer que a família é o sujeito da proteção. Mas esta segurança de convivência, ela vai além disso. Hoje se discute o direito à convivência nos territórios. A vida comunitária, uma vida comunitária hoje perpassada pela violência, pelo não acesso aos bens de consumo produzidos, como, por exemplo, o acesso à cidade, o acesso à energia, o acesso à vida, né, ao convívio, à cultura, ao esporte. Ou seja, o foco no território é olhar para qual é a condição de desproteção daquele território. Desproteção da saúde, desproteção da educação, desproteção da assistência social, desproteção da cultura. Nós estamos lidando aqui com um sistema de proteções, né? Ou seja, o foco na convivência territorial, né, comunitária, significa dizer que os serviços de assistência social olham para aquele território, identificam quais são os seus níveis de desproteção, qual é a necessidade de integração e, em conjunto com as demais políticas públicas, por uma orientação de gestor municipal, se pensa em desenvolvimentos territoriais. Acho que esse é um ponto importantíssimo, porque quando se olha para ele, acho que esse é um significado de avanço para quem está pensando em propostas, como vocês estão pensando, de olhar para aquele território considerando as suas vulnerabilidades e as suas potencialidades, né? Que tipo de empreendimento, que tipo de empresa, que tipo de garantias se tem. Tem, por exemplo, uma experiência aqui em São José dos Pinhais, em que se fez um levantamento das condições dos jovens de um determinado território que estavam se formando e fora do mercado de trabalho, em parceria com um dos sistemas S, por exemplo, né? Que não só garantiu a formação deste jovem em algum tipo de especialização, mas garantiu a inserção no emprego. Então, esta articulação, hoje, sob a perspectiva do desenvolvimento territorial, é uma grande, eu diria, ampliação da política de assistência social,
E tem know-how, né? É portadora de futuro para a política de assistência social. Aí a discussão da segurança e de autonomia, porque também essa política pública, ao fazer todas essas ofertas de serviços e benefícios, ela também deve dialogar com o direito destas pessoas de opinar, de fazer escolhas, né? De decidir sobre a sua vida. Elas têm que ser empoderadas sobre a sua própria trajetória. Não se trata de uma autonomia, nós vamos te atender por 6 meses e depois você se vira. Não é disso que se fala. Na verdade, se fala de famílias, mulheres, homens, crianças, adolescentes, que precisam, sim, da atenção de direito dessa política e precisam construir com elas autonomia do pensamento, autonomia política, né, autonomia de decisão. E, por fim, né, a segurança que a gente chama de auxílio, e ela está muito vinculada a essa expectativa, essa experiência nova de auxílio emergencial, que é exatamente os momentos como esse que nós estamos vivendo. Momentos de tragédia, momentos, né, às vezes, de situações em que a família, por condição de morte ou de nascimento, precisa de apoio da política de assistência social, ou ainda momentos como esse, em que uma comunidade, ou porque houve um desabamento, ou porque houve uma tragédia qualquer, precisa de apoio específico, ou como agora no Brasil, né? Esse auxílio emergencial nada mais é do que o que nós chamamos, né, de apoio e auxílio como a quinta segurança da política de assistência social. Então, essa política se constrói e se instala com uma rede de proteção de centros de assistência social, né, de centros de referência de assistência social, que são os CRAS, e centros de referência de assistência social especializados, que são os CREAS, né, e os centros POP. Em Varginha, vocês têm 5 CRAS, né, um centro POP, que é Centro de Atenção à População de Rua, e um CREAS, que atende todo tipo de violação de direitos de criança e adolescente, né, de mulheres, etc. E eu quero chamar a atenção de vocês por um fato muito recente no Brasil e mostrar como que a sociedade brasileira, a imprensa brasileira, desconhece os direitos da política de assistência social. Todo mundo viveu, né, e deve estar consternado com aquela tragédia da menina que engravidou a partir de uma ação brutal de violência sexual. Ora, a violência sexual contra criança e adolescente tem amparo e atenção nos CREAS. Provavelmente, esta menina foi atendida num CREAS, lá no Espírito Santo. A assistente social pode ter sido, sim, assistente social que acompanha a situação dela lá no CREAS. Mas em nenhum momento se ouviu falar em CREAS, nas reportagens e etc. Era mais ou menos como que assim, né? O Estado vai dar atenção para ela, mas o Estado corporificado em quê? Eu diria, esta certeza de que o Brasil hoje tem uma rede protetiva, de que se tiver um caso de violência doméstica no seu vizinho e você tiver que denunciar em algum lugar, se tiver um caso de uma criança em situação de abandono, ou seja, você tem referências, você tem serviços de referência. Assim como nós temos serviços de referência para atenção básica na saúde, assim como nós temos serviços de referência para atenção especializada na saúde, se tem hoje uma rede de referência na política de assistência social. E isso é muito importante, né? Por quê? Porque se nós pensarmos que essa rede começa em 2005, ela é muito recente, mas já ganhou o Brasil, né? Nós temos quase 10 mil CRAS pelo Brasil e acho que mais de 4 mil CREAS no Brasil. Então, e quase 1.000 centros POPs pelo Brasil todo. Então, acho que isso é muito importante, porque é uma nova rede, é uma política que se apresenta de forma diferente. E esta rede protetiva, ela tem uma coisa muito interessante, que é a sua necessidade de aprimorar a gestão. E por que eu digo isso? Porque ainda no Brasil, tem prefeitos que nomeiam primeira-dama para ser gestora da política de assistência social. E a não ser que essa primeira-dama seja uma pessoa absolutamente preparada para fazer a gestão da política de assistência social, ela jamais deveria assumir a gestão dessa política. Vai ter um papel importante na política, como mulher do prefeito, na sua capacidade de articulação, etc.
Mas eu não vejo o prefeito pôr a primeira-dama na educação, eu não vejo pôr a primeira-dama na saúde, ou seja, continua sendo aquela ideia de que assistência social é caridade e qualquer um pode fazer. Ora, a gestão da política de assistência social hoje ela é sofisticadíssima. Nós temos sistemas de informação, nós temos a vigilância socioassistencial, que é exatamente quem vai fazer esse diagnóstico de qual é a condição de desproteção e de vulnerabilidade na política de assistência social, nos territórios dos municípios. Tenho absoluta certeza que Varginha tem diferenças territoriais e que elas precisam ser identificadas, qual o tipo de vulnerabilidade, qual o tipo de proteção que se tem. Então, não é uma política que chega e implanta qualquer coisa só porque é para pobre. Acho que esta dimensão, mas para isso tem que ser expressado na estruturação da política de assistência social. Eu fui gestora há 8 anos aqui na cidade de Londrina, no município. Implantei o Sistema Único de Assistência Social aqui e fiz questão de implantar o melhor sistema informatizado desta política pública, de tal modo que toda a rede estava interligada por esse sistema de informação. E que se nós tivéssemos um mapa da especificidade de cada território. Então, é impossível pensar que não se tenham técnicos preparados, geógrafos, assistentes sociais, no âmbito dessa gestão, da gestão da política. E um outro ponto importante é a gestão do trabalho. Via de regra, também se destina à política de assistência social a mulher do vereador que perdeu o emprego, ela precisa dar um cargo para ela, vamos pôr lá na assistência. Claro que eu estou aqui, né, fazendo uma caricatura, mas vocês conhecem o Brasil, sabem que muito... Ou seja, aquela pessoa que não tem qualificação pode ser lotada na assistência social. E acho que isso é um outro problema sério, porque não se faz política pública de responsabilidade sem profissionais qualificados. Né? O SUAS define quais são os seus profissionais, né? Qual é o seu quadro de profissionais essencial, define qual é a equipe que deve ser mínima, que deve ser posta nos seus serviços, né? E aí nós precisamos trabalhar na qualificação desses trabalhadores. Nem sempre as universidades dão conta de garantir formação de tal modo do enfrentamento das novas demandas da nova realidade. E aí eu quero, de novo, fazer, né, uma notação aqui do papel que o Unis tem tido com a formação de trabalhadores da política de assistência social. Né? Se destacou no Brasil com essa expertise de formação. E não dá para pensar mais uma política de assistência social sem, naturalmente, uma política de educação permanente que congregue a expertise das universidades, dos pesquisadores, e que se integrem no cotidiano da realidade e que dê respostas de aprimoramento a esses profissionais. E aí, né, com isso, eu quero dizer que esta preocupação que esse nosso encontro aqui traz, né, da integração de um modelo de desenvolvimento que é econômico e é social, ele responde, naturalmente, a um momento histórico, como respondeu em outros momentos do mundo, né? Só para lembrar, ao final da Segunda Guerra, na implantação do sistema de bem-estar social europeu, não se podia pensar no desenvolvimento europeu a Europa destruída pela guerra, se não se implantasse um sistema de proteção social, como foi o caso do Estado de Bem-Estar Social. Então, o Brasil hoje, né, diante desse... Desculpa, eu ia usar um outro exemplo, que não tem necessariamente a ver com o modelo de Estado de Bem-Estar Social, mas tem sim a ver, né, com a necessidade de desenvolvimento econômico que envolve a inclusão dos sujeitos mais pobres nesse desenvolvimento, que é o caso do New Deal, né, nos Estados Unidos, em função da destruição econômica que os Estados Unidos viveu no final da década de 20. Então, que as pessoas eram inseridas no trabalho para que elas pudessem ter renda, para que elas pudessem consumir. E não foi e como eu dizia, quando eu dizia, olha, o recurso do Bolsa Família e do BPC gira, sim, a economia local de Varginha, como gira no Brasil e em outros municípios, de menor ou de maior porte, mas sobretudo nos de menor porte,
nós estamos dizendo aqui, né, de uma responsabilidade, de pensar a política de assistência social na sua capacidade de potencializar economicamente, de potencializar o consumo, né? Não tem segredo no modelo brasileiro de desenvolvimento e empregabilidade dos anos do início da década agora, de 2000, né, até 2013, nós vivemos uma ampla expansão de empregabilidade no Brasil, mas ela tem muito a ver com a capacidade de consumo dos brasileiros, né, da capacidade de ampliar o consumo. E aí eu queria dizer da importância, portanto, de se entender a assistência social nessa perspectiva, né, da potencialidade de um povo que está, muitas vezes, fora, né, do acesso aos bens de consumo, aos bens produzidos pela sociedade, de um povo que, muitas vezes, está fora da garantia do acesso aos bens da cidade, aquilo que o desenvolvimento urbano traz, né, aquilo que a vida na cidade traz, a necessidade e o direito de um povo ter a sua proteção garantida em momentos difíceis da vida ou em situações que ninguém quer viver, né, como crianças em situação de abandono, idosos, enfim, né? Mas, sobretudo, eu acho que tem a questão do reconhecimento de que o Estado brasileiro já se reconheceu em lei na Constituição Federal, mas que a sociedade ainda ela é culpabilizadora da pobreza. Quando a Constituição diz que é dever do Estado atender aquele público com as suas necessidades, né, que ela institui a política de assistência social, o Estado reconhece que a pobreza não é um problema do cidadão individual, não é porque ele não aceitou as oportunidades que a vida lhe deu. A pobreza é um problema estrutural neste modelo econômico que nós temos. Não dá para se enganar de que o modelo econômico financeirizado retira postos de trabalho, né? E que não dá para dizer que o Estado não é parceiro disso. Ou seja, de que o fundo público deve investir na área social. Eu estou falando da assistência, mas eu sei que muitos de vocês vão discutir aqui a cultura, né? Por exemplo, o esporte, ou seja, é responsabilidade do governo dividir, sim, o fundo público. Dividir com aqueles que mais precisam. Da necessidade, por um lado, e da capacidade da obrigação protetiva do Estado. E isto é importante discutir, porque nós vamos ter aí, né, que nós estamos em crise econômica, não dá para negar, não tem dinheiro para tudo, há que se fazer escolhas, né? E o que não se pode mesmo é retirar o dinheiro daqueles que mais precisam, que é o que o governo atualmente federal está fazendo. Assim, se nós pegarmos o que eles retiraram, deu repasse para os municípios do Fundo da Assistência Social, por volta de mais de 2 bilhões e 300 milhões, desculpa, 2 bilhões e 300 milhões de recursos que eles deixaram de passar em tempos de pandemia em que a população está em extrema necessidade, né? E que, por outro lado, culpam os municípios que eles não estão recebendo por culpa deles, né? Por culpa do próprio município. Varginha tem hoje, segundo dados do Ministério de Cidadania, no Fundo Municipal de Assistência Social de Varginha, 2 milhões, quase 2 milhões e 500 mil. E aí eu fico me perguntando por quê? Porque muitas vezes quem faz a gestão financeira do município desconhece efetivamente o modo de aplicação do recurso, né? E esse dado acaba justificando o não repasse, né, federal e o não cumprimento dos pactos federativos no Brasil. Eu não sei nem se eu já passei do meu tempo. Se eu passei, eu quero muito pedir desculpas para vocês. E eu vou parar por aqui, né, só dizendo assim, da importância de se pensar os avanços da política da assistência social integradas nas realidades dos territórios, integradas com a iniciativa privada e integradas, né,
também com as demais políticas públicas. Não dá para pensar mais em sistemas de caixinha, né, em sistemas protetivos, esse é a saúde, essa educação, essa assistência, mas se tem que reconhecer a especificidade de cada um e integrá-los no âmbito do território. Muito obrigada, viu? Me desculpem se eu não contei o horário aqui. Imagina, professora, foi excelente. Nossa, assim, realmente uma aula fantástica, né, Felipe? Nossa, eu pelo menos ficaria aqui o dia todo discutindo aí. Muito bom, professor. Com certeza nós vamos entrar em contato com a senhora depois por nos ajudar nos próximos passos aí desse nosso plano. Nós já temos algumas perguntas no chat, mas para a gente não atrasar, eu sugiro, Guilherme, que você apresente o caderno temático com os dados, o diagnóstico, e depois a gente abre para perguntas e respostas no final, beleza? Ótimo, vamos lá, então. Pessoal, assim, só elencando alguns pontos que nós levantamos, evidentemente, assim, não são todas as estatísticas que nós temos, algumas, a gente já vem discutindo isso desde o primeiro dia, às vezes a gente não tem acesso a alguma estatística e outra, mas é bom a gente trazer os dados que nós temos disponível, a professora Maria Luísa já trouxe algumas outras informações que podem contribuir aí também, mas eu vou passar com vocês algumas situações, por exemplo, os dados que nós temos de pessoas com situação de extrema pobreza que estão aí cadastradas na cidade de Varginha, elas estão acima aí no ano de 2024, 1.000 pessoas que são consideradas na linha de extrema pobreza. É um número que, se a gente comparar com outras cidades de porte semelhante, como a cidade de Pouso Alegre, Poços de Caldas, é um número inferior, né? A cidade de Pouso Alegre ali apresentou em 2020 um número acima de 10.000 pessoas na situação de extrema pobreza. Aí no gráfico abaixo a gente tem os dados mais específicos. Varginha chegou a ter em 2016 um dado aí em torno de 2.200 pessoas em extrema pobreza, e isso veio crescendo ano a ano até chegar ao momento de 4.217 pessoas nessa situação. Os beneficiários do Bolsa Família, vejam que eles, de certa forma, até estagnados, né, esse número, desde 2004 a 2020, nós temos aí em torno de mais um pouquinho de 2.000 pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família, segundo o Ministério da Cidadania. Também é um número inferior à cidade de Poços de Caldas e Pouso Alegre. O número de famílias em situação de rua que são cadastradas, vale ressaltar que as que são cadastradas, ok? Nós temos ali em torno de 100 famílias nessa situação. Chama atenção a cidade de Poços de Caldas, um número bem acima, né? Acima de 300 famílias nessa situação. O que mais nós temos aqui de dados levantados? Sobre as pessoas com deficiência, os PCDs, também que são cadastrados no Ministério da Cidadania, em torno de 2.000 pessoas cadastradas. E agora nós temos alguns dados gerais da população para entendermos essas proporções, né? Varginha, segundo o último levantamento, em 2018, em torno de 134.000 habitantes. Divisão por sexo, nós temos aí, como nas outras cidades, a maioria de mulheres, em torno de 69.000 mulheres, 65 homens, e uma concentração da faixa etária mais ali entre adolescência e vida adulta, com uma população idosa um pouco menor. E aqui vem os investimentos que foram realizados nos últimos anos referente à assistência social. Se vocês observarem, Varginha, entre essas principais economias aqui da região, é uma cidade que tem uma média maior de investimento, mas é uma média que vai orbitar ali em torno de 3% de investimentos para a área da assistência social. Ela teve um pico ali de quase 5% no ano de 2013, mas este dado, né, esse investimento vem caindo nos últimos anos. Correlato a isso, nós colocamos aqui também o orçamento com habitação, que é um dos pontos fundamentais para a população, que é um esforço que em quase todas as cidades, né, vem apresentando um valor abaixo de 1%. Acho que eu posso estar falando algo errado, mas a professora me corrija, que muitos dos esforços em habitação vêm de programas, inclusive da esfera federal, como
o Minha Casa Minha Vida. Então, às vezes, não intermediado diretamente pela prefeitura, de certa forma, pode ser que a prefeitura não invista diretamente nesses programas, mas sim faça ali um intermédio para os programas federais na situação de habitação. Vamos prosseguir aqui. E a infraestrutura que é necessária para a criação aí, dos aparelhos públicos que vão atender essa sociedade é uma coisa que está nos saltando aos olhos desde o primeiro dia da nossa discussão, que Varginha é uma cidade com um baixo investimento em infraestrutura, muito abaixo das outras cidades, ali 3, 2%, o que dificulta a criação desses aparelhos públicos que vão atender a sociedade nas diversas formas. Então, esses são dados para a gente discutir juntamente com a fala da professora Maria Luísa, e eu vou estar encaminhando isso para vocês em breve aí, ok? Bom, professora, eu vou passar para você alguns questionamentos, alguns pontos que foram colocados aqui, tá bom? E se você quiser comentar os números que nós temos também aqui na cidade, pode ficar à vontade, tá bom? Vamos lá. Bom, a Caroline, ela fala aqui sobre a questão do Renda Brasil, né, que está para substituir o programa Bolsa Família, agora provavelmente no início do ano que vem, e que esse valor ele vai aumentar possivelmente 190 para próximo de R$ 300. Como que a senhora enxerga isso? Se isso vai contribuir de uma forma melhor para a população em situação de vulnerabilidade? Bom, acho que primeiro quero parabenizar, né, pelos dados, por essa preocupação que vocês têm em levantar a realidade da região, né, e foi muito importante mesmo. Em relação à pergunta, acho que é claro que todos os brasileiros acreditam que o valor repassado pelo Bolsa Família é insuficiente, né? Nessa média, nos municípios de forma geral, de 190 a 230 reais, etc., por família, é muito menor que os 300 reais aí sugerido, né, pelo governo no Renda Brasil. Onde é que reside o problema? Primeiro, que o Renda Brasil, todos nós seríamos absolutamente a favor da necessidade de se ter uma ampliação dos valores do Bolsa Família. O problema é o desenho do Renda Brasil e o que ele vem em detrimento do quê? Quando o Renda Brasil trata de uma espécie de renda básica, ele quer dizer que vai pagar provavelmente de 250 a 300 reais para as pessoas em situação de pobreza. Ele não. A minha pergunta é as pessoas em situação de pobreza ou porque ele acopla a ideia do Renda Brasil ao programa de renda básica ou de renda mínima. O programa de renda mínima daria os 300 reais para todos os brasileiros. Todos. E eu pergunto se o Fundo Público Brasileiro não deveria priorizar aqueles que são mais pobres. Acho que esse é um ponto. O segundo é em detrimento de quê? Por exemplo, do valor de um salário mínimo que hoje os idosos e as pessoas com deficiência em extrema pobreza recebem. Em detrimento, inclusive, para alguns analistas, do seguro-desemprego, né? Ou de outros benefícios, já com a renda mensal vitalícia, ou a renda, o seguro às pessoas da área rural e outros. Ou seja, se amplia o valor de 250 a 300 reais para todos os brasileiros e, ao mesmo tempo, né, se retira outros direitos. A pergunta que não quer calar é, eu concordo, nós precisamos ampliar o valor do Bolsa Família, mas não só. Nós precisamos, inclusive, incluir no Bolsa Família aqueles que estão na lista, né, aqueles que estão na lista e que estão elegíveis para o Bolsa Família e que não recebem. A pergunta é, por que o Ministério Público Federal nunca questionou o governo
do porquê que não concedeu benefícios àqueles que estavam garantidos já pelos seus critérios de elegibilidade do Bolsa Família. Imagino que Varginha tenha, me parece que a cobertura de Varginha é menos do que 100%, né? Se eu não me engano, está por volta dos 80%, ou seja, por que não a todos, né, que estão elegíveis? Acho que essa é a questão. Nós precisamos debater o fundo público para aqueles que mais precisam. A Nancy está escrevendo aqui, né, que é 70%, é isso mesmo. Então, acho que é fundamental que se amplie para aqueles que já estão na condição de pobreza ou extrema pobreza. Ótimo, professora. O pessoal está elogiando muito aqui a sua fala, e é bom levantar essas discussões, até o pessoal comentando aqui que às vezes alguns servidores não conhecem, ou prefeitos não conhecem dessas possibilidades de ser trabalhada no município através das legislações referentes à assistência social. Acho que o nosso plano aqui, ele realmente quer abrir os olhos dos possíveis prefeitos as possibilidades que eles têm de trabalhar dentro da política da assistência social. Eu vou passar aqui uma outra questão da Letícia, dizendo aí que é uma honra ouvi-lo, a Letícia Veiga, falando das especificidades territoriais. Quando pensamos em povo, qual sua visão sobre a importância de mapeamento de grupos raciais e de gênero para a formação de políticas municipais para o trabalho? Nossa, excelente pergunta. Patrícia, obrigada, né? E parabéns pela sua trajetória. Mas é excelente a pergunta pelo seguinte: não apenas, acho que ela tem razão, ela diz assim, olha, existem grupos específicos, né, com histórias e culturas e demandas específicas que precisam da atenção da política da ciência social. Essa é uma coisa. Por exemplo, me lembro quando eu estava no Ministério, que eu recebi lá um reitor dizendo, olha, eu tenho um problema, como é que a gente vai tratar a questão dos ciganos, né, numa cidade do Nordeste? Mas a pergunta da Letícia, ela é muito mais ampla do que isso. Porque ela está nos perguntando, aos trabalhadores da política de assistência, aos gestores, do recorte de raça e gênero. Né? Como é que nós vamos... Nós temos uma sociedade racista, não vamos negar, né? Uma sociedade de discriminação de gênero, e que a política de assistência social recebe, via de regra, mulheres, né, trabalhadoras, negras na sua maioria. E nós, muitas vezes, não lidamos com essas categorias. A primeira categoria é de classe social, né? Não dá para... Aquela pessoa que vem ao serviço da assistência social é um trabalhador, uma trabalhadora, que busca inserção no mundo do trabalho e que nós precisamos ler a sua condição como alguém que só está assim exatamente pela sua função, seu lugar na sociedade. E o segundo ponto é uma mulher, na sua maioria uma mulher, que tem todo tipo de discriminação e na história da sociedade, não dá para dizer, né? Nós mulheres ganhamos menos, né? Nós mulheres temos outras funções, etc. E este recorte precisa ser considerado na atenção. E, claro, o recorte de raça, né? A profunda discriminação neste Brasil, não dá para negar que o jovem negro da periferia tem menos chance, né, de inserção no mundo do trabalho, de sucesso no mundo do trabalho. O que é duro é só por conta da sua cor. Esse país continua autoritário. Eu costumo lembrar a todo mundo que quando os escravos chegavam no Brasil, depois daquela trajetória horrorosa, né, de dias naquele navio, eles chegavam e levavam uma surra no porto. Eles já tinham um dono, eles já tinham chegado, eles já tinham sido despatriados. Por que eles tinham que apanhar? Porque a elite brasileira é uma elite autoritária, que continua discriminando, né, que continua entendendo que prefere os privilégios do que os direitos. E que não é o que nós todos brasileiros pensamos. Nós não aguentamos mais essa indignidade, né, de discriminação. E aí eu acho que a Letícia é perfeita na pergunta, porque a gente não vê, né, ou vê muito raramente este debate para dentro da política da ciência social. Ótimo. E o pessoal tem comentado aqui no chat, professor, essa questão de desmistificar mesmo, né, algumas questões equivocadas, né, como o Marcelo coloca aqui, sobre o trabalho da assistência social, né? As pessoas acabam tendo uma visão um pouco errônea do qual que é o papel da assistência social
E eu acho muito feliz a sua fala quando você diz da lotação do cargo para primeiras damas ou pessoas que não são formadas na área, não têm conhecimento sobre legislação, e isso acaba por prejudicar o desenvolvimento de políticas para atender esse tipo de sociedade. Aqui nos dados a gente mostra a Varginha está abaixo de algumas cidades com relação ao nível de pobreza, mas mesmo assim, não quer dizer que não tem que se ter um trabalho em cima dessas pessoas, né? Eu vou passar aqui a fala da professora Dora, aqui nossa professora do mestrado também. Ela dá os parabéns aí, professora Maria Luísa, e diz que é impressionante a pertinência da sua fala, apesar de ter corrido mais de 30 anos da promulgação da Constituição, e reconhecimento da AS como um direito. A professora ressaltou muito bem a importância, em nível municipal, a responsabilidade e competência de profissionais habilitados para a condução da política da assistência social. Não seria importante também ressaltar a captação de profissionais com a expertise necessária para também pelos salários pagos a esses profissionais? O que a senhora acha, professora? Perfeito. Perfeito. Acho que eu não teria nada a acrescentar. Acho que, aliás, recentemente eu participo de um grupo de vigilância socioassistencial do Consórcio Nordeste e nós fizemos lá uma pesquisa sobre a condição do trabalho, né, dos trabalhadores da assistência social. Inclusive a condição dos trabalhadores da assistência social em meio ao Covid, né, a essa pandemia. E impressionou muito, porque o nível salarial, infelizmente, fica entre 1 a 2 salários mínimos, né, de um profissional de nível superior, com capacidade, com dedicação. E não é só lá, tá? Assim, não é porque é no Nordeste, não. Pode ir no interior de Minas, no interior de São Paulo, falando do Sul, Sudeste, inclusive. E aí, claro, né, aquilo que eu já disse, de que é inadmissível que não se tenha competência de gestão e competência técnica nessa política. Tem que ter educação continuada, tem que ter supervisão técnica, tem que ter assistência, né, atenção técnica, e acho que aí tem que se requerer, os prefeitos têm que requerer de si mesmos e do governo do Estado, né, e do governo federal, porque, os municípios precisam de atenção nisso, né? E acho que a fala é, de fato, perfeita. O investimento... E aí, acho que é legal falar isso. No setor de serviços, que é onde se localizam as políticas sociais, os trabalhadores são a essência desse trabalho. O produto nosso é a nossa capacidade profissional. Se você não investe no trabalhador, né, então você necessariamente desqualifica o trabalho. Bom, pessoal, que aula, né? Assim, acho que foi uma hora que passou mais rápido aqui de todas as nossas sessões. Mais uma vez, professora Maria Luísa, te agradecer pela sua disponibilidade, pela aula que nos deu. A gente acredita muito que esse plano de desenvolvimento econômico para a cidade de Varginha pode ser um grande marco no desenvolvimento da nossa cidade e, com certeza, o tema de assistência social é muito relevante nas nossas propostas. Então, muito obrigado. E antes da gente finalizar esse documento e encaminhar para os prefeitáveis, a gente manda para a senhora dar uma validação para a gente também, tá? Pessoal, agradecer a todos vocês mais uma vez pela presença, presença de altíssimo nível. Já deixo o convite para vocês para a nossa próxima sessão, que acontecerá às 14 horas. Falaremos sobre esporte, cultura e lazer. Então, só para a gente encerrar a sessão aí, eu passo a palavra ao professor Stefano e vejo vocês logo após o almoço. Professora, é mágico de ouvir, né? A gente realmente começa a pensar, repensar e ver que realmente nós precisamos, às vezes, eu vou usar até um termo meio esdrúxulo, tá? Mas às vezes nós precisamos engrossar um pouco mais a voz enquanto cidadão, né? Para em atenção às políticas públicas, né? E eu quero lhe agradecer muito por essa aula, agradecer muito a cada um aqui.
Essa é a primeira vez que a gente tem essa iniciativa de chamar um processo de discussão para que a gente possa levar, não coisas que saem da nossa cabeça, simplesmente, mas baseado em estudos, baseado em pessoas que têm conhecimento, baseado em troca de experiências, para elaborar alguma coisa que seja realmente relevante para o desenvolvimento da nossa terra. E eu quero que a senhora saiba que a senhora foi e será um elemento marcante na construção desse novo tempo da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado a cada um de vocês. E tem uma maratona grande pela frente ainda. Mas, se Deus quiser, nós chegamos lá. Tá bom? Eu que agradeço, viu? Muito obrigada por essa oportunidade de rever mesmo à distância pessoas tão queridas. Obrigada. Obrigado, professor. Ele aguardamos por aqui. Tá bom? Abraço, gente. Valeu, gente. Obrigado. Até mais tarde. Valeu.